Boa tarde a todos. Vou fazer o convite ao professor Moacir e daí nós iniciamos a nossa fala de hoje. Obrigada pela participação de todo mundo. Se vocês não estiverem ouvindo bem, por favor, comentem. Desculpa, gente. Tecnologia, caiu meu suporte. Obrigado, Renato, por falar do áudio. Daniel. Só estou aguardando o professor Moacir fazer a solicitação dele aqui e aí a gente vai iniciar a nossa live de hoje falando um pouquinho sobre a vida do professor de educação física, né, nos tempos atuais. Agradeço a presença do professor Almir Grum, né, nosso presidente da FIEP Mundial. Em nome dele, cumprimento todos os delegados da FIEP que estão presentes nessa live. Dá tempo ainda de se inscrever para receber o certificado. O importante é que vocês preencham, eu deixei um link no título da live para que vocês preencham e eu vou colocar ela nos comentários fixos também. Boa tarde, professor Moacir. Boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo. Sa- Obrigada Satisfação em vê-la. por participar, né, por aceitar o convite. Eu e o professor Moacir trabalhamos juntos na universidade, mas a gente está em quarentena, né? 80 dias já sem trabalhar presencialmente juntos. Então, Verdade. eu gostaria de agradecer a oportunidade da FIEP Brasil, né, por estar permitindo que a gente faça parte desse grupo de lives. Gostaria que todo mundo sinalizasse para mim se está conseguindo acessar o link do título, senão eu vou fixar ele nos comentários. É importante que vocês preencham o link do título para que recebam certificados. E eu vou passar a palavra ao professor Moacir, para ele se apresentar um pouquinho, falar da formação dele, e depois a gente começa o assunto propriamente dito. Bom, primeiramente, agradecer o convite, né, prof, em nome da FIEP, né, por ter feito esse convite honroso de poder participar, a gente conversar sobre um tema muito importante, que é a educação física inserida no meio virtual, hoje ainda cada vez mais em evidência, justamente pelo período que a gente está passando. Então, agradeço muito mesmo o convite. Para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco do que a gente estuda, do que a gente trabalha para os nossos estudantes de educação física, né, profissionais de educação física que estão nos acompanhando. Eu me formei em educação física já faz um tempinho, já, né, já na época ainda o currículo era aquele currículo que se tinha as duas habilitações possíveis, né, que era a licenciatura e o bacharel. Eu peguei o último ano antes da modificação obrigatória, né, em virtude da legislação que estava vigente naquela época. Então faz 11 anos já que eu tenho
a formação de educação física e a partir disso só continuei estudando. A graduação ela foi muito boa, tive uma graduação muito boa mesmo, com profissionais assim exemplares que até alguns deles hoje ainda são meus amigos pessoais mesmo. E a partir de então eu comecei a estudar cada vez mais e buscar novas oportunidades no meu ambiente prático, principalmente na área do treinamento, na área da fisiologia, na nutrição esportiva. E eu vejo que cada vez mais quando a gente estuda, mais difícil é o nosso contato realmente com a realidade, com a mudança que acontece dentro da educação física. E o mais surpreendente que eu vejo é que a educação física ela está numa modificação muito rápida, muito constante. E essa modificação ela necessita que a gente esteja sempre ligado no que se tem de novidades, no que se tem de oportunidades do mercado de trabalho em qualquer ambiente, seja ele no ambiente presencial, seja ele no ambiente virtual. Então a minha trajetória na educação física, ela, por enquanto, né, não sei como é que vai ser o dia de amanhã, mas ela é uma trajetória que para mim é muito agradável. Eu gosto muito da nossa área, né? Educação física é uma área muito prazerosa de trabalhar. Hoje eu tenho alguns projetos paralelos à minha função principal, que ainda é docente de ensino superior, tanto em graduação como pós-graduação, mas eu tenho outras atividades, né, cursos, eventos que eu promovo e eu estou fazendo algumas outras atividades nesse sentido também. E é claro que a gente precisa sempre estar muito ligado no que está acontecendo de modificações o tempo todo em relação, principalmente ao ambiente virtual, que vem a ser o nosso título principal aí do nosso encontro, que é essas modificações, essas necessidades que a gente tem em relação ao ambiente virtual e educação física. Hoje, né, como você falou, né, prof, nós trabalhamos juntos, somos colegas de trabalho, e me sinto, inclusive, muito gratificado por essa oportunidade de trabalhar junto com você, porque realmente a gente aprende muito com outras visões, né, de, de experiências que você já teve aí ao longo da sua carreira acadêmica, de estar também, inclusive, liderando outros grupos em outras cidades no Brasil. Então, isso com certeza faz com que a gente acaba tendo também um aprendizado muito grande, né, por meio da sua experiência profissional. E hoje, ainda, o foco principal meu é o ensino superior. E eu acredito que vai ser ainda por um bom tempo, talvez de formas diferenciadas, mas ainda o ensino superior é algo que dá muita alegria trabalhar com graduação, pós-graduação e qualquer outra esfera aí do ensino superior. Obrigada, prof. Eu Deixa eu alertar a todos, a gente vai colocar na biografia do Instagram da FIEP o link para vocês clicarem depois que participaram da atividade para receber o certificado. Então, quem não está conseguindo clicar no link agora, tá? Pode ficar tranquilo que vão conseguir preencher. Pessoal, então, eu queria agradecer, né, o professor Cássio, que é delegado também da FIEP, também faz parte de outras funções dentro da FIEP Mundial e FIEP Brasil. E ele nos avisou, nos comunicou que estão participando dessa live os secretários de Educação do Estado e do município, né, de Alagoas. Então, em nome deles, eu cumprimento as demais autoridades que estão presentes. E vamos falar um pouquinho do que é essa docência do ensino superior aí nesse momento que a gente está utilizando mais ainda os nossos computadores, as nossas redes sociais e como é que está sendo essa transformação. Eu convidei o professor Moacir pela experiência que ele tem como professor universitário do ensino presencial de diversos cursos da área da saúde e também pela experiência que ele tem no ensino IAD. Então, ele pode contribuir um pouco com quem é professor somente do ensino presencial. Ele também tem um canal no YouTube, que depois ele vai disponibilizar aí para vocês, para quem tiver interesse, com vários assuntos, vamos dizer assim, sobre várias disciplinas da área da educação física, da nutrição, né, enfermagem, assuntos mais amplos, assuntos mais específicos.
E aí, a minha primeira pergunta para o professor Moacir, para a gente iniciar um debate sobre esse assunto, é como que ele, um professor já experiente da docência presencial, experiente também na edição de vídeos, publicação de vídeos, está encarando esse momento em que a gente começou a dar aula ao vivo pela internet para os alunos, que é diferente de você ter um canal no YouTube e também é diferente do ensino presencial. Essa tua pergunta, prof, ela realmente é assim crucial porque a gente teve uma dificuldade muito grande, a gente experimentou isso, né, no nosso ambiente prático aqui na nossa instituição, da dificuldade que a gente teve justamente de poder transferir tudo isso que estava acontecendo no ambiente presencial, normal, regular, que é o caráter da nossa instituição, para um ambiente virtual. E eu digo o seguinte, por experiência própria também. Uma coisa é você produzir, por exemplo, vídeos para o YouTube. Você fazer uma produção de vídeos independente para uma plataforma que é o YouTube. E o YouTube é uma empresa, ela trabalha com criação de conteúdos, ela depende dos criadores de conteúdo. Então, o YouTube, ele faz algo que a gente chama aí de uma tentativa, porque o YouTube tem alguns problemas, mas uma tentativa de economia compartilhada, onde se um ganha, todo mundo que está envolvido, de uma certa forma, acaba tendo algum tipo de benefício. E esse benefício, basicamente, ele é um benefício de projeção financeira, por exemplo, né? Pelo menos para os maiores, assim. Então, foi uma grande dificuldade que a gente teve, porque você produzir um vídeo para o canal no YouTube, por exemplo, para uma plataforma como essa, é totalmente diferente de você pegar um conteúdo que você aborda presencialmente e, de uma certa forma, conseguir aplicar isso dentro de uma aula online, como, por exemplo, nos aplicativos que a gente utilizou aqui. Aplicativos online, né, o mais básico que a gente tem é o Zoom. Inclusive, foi um aplicativo que se destacou na sua projeção, justamente por causa dessa situação de transformação do ambiente que era prático, presencial, para o ambiente online. Então tem muita diferença de você dar uma aula ao vivo e de você fazer um vídeo para o YouTube. O vídeo do YouTube, teoricamente, você não tem interação com o público, pelo menos naquele primeiro momento. Você não tem interação, você cria um roteiro, você tem uma expectativa de fechar aquele roteiro. Então a expectativa ela é criada por você mesmo. Então eu quero falar sobre uma variável, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui bem simples, talvez para todo mundo entender bem a ideia. Eu vou dar uma variável consumo máximo de oxigênio. Então, eu vou explicar o que é consumo máximo de oxigênio e vou dar um exemplo de um teste físico para a gente obter esse VO2. E eu vou fazer isso para o YouTube, esperando que as intervenções que existam sejam posteriores, caso alguém comente alguma coisa, caso alguém entre em contato com você. Então, o roteiro, a expectativa do cumprimento do roteiro, ele é próprio do criador de conteúdo, ele não vem de uma interação com outras pessoas, o que é uma característica do ensino online, só porque o ensino online não ao vivo. Esse ensino online não ao vivo, que é, por exemplo, o YouTube, a não ser que você faça uma live no YouTube, a característica é bastante diferente. Agora, se eu pego esse mesmo conteúdo e vou dar uma aula, mas mesmo que ela seja online, virtual, eu conto com a expectativa de que vai haver interação das pessoas. E essas interações, elas podem modificar a forma que você cumpre o seu roteiro de trabalho. Então, para mim, é bem evidente a diferença entre o ensino que ele é presencial, a aula que é ao vivo, e o ensino, por exemplo, que ele é ofertado pelo YouTube, que são formas de você conseguir conteúdos gratuitos, porque o telespectador, né, o espectador, ele está lá assistindo de uma forma gratuita, mas, na verdade, existe aí uma economia compartilhada pelo YouTube que a gente vê um tripé entre o YouTube, entre o criador e aquele que consome o conteúdo. Então, de uma certa forma, é uma forma de criar uma política de economia compartilhada entre a plataforma, o profissional e o que consome o conteúdo, que é aquele que está assistindo aquele vídeo. Então é uma excelente oportunidade. Para quem está, por exemplo, se formando agora, ou quem está ainda estudando educação física, está no meio da faculdade para frente, na minha visão hoje, por todos esses anos que eu estudo ensino online, principalmente por causa do YouTube, tenham a proposta do ensino virtual como algo concomitante à sua realidade prática. Para mim, hoje é muito claro e evidente isso.
O profissional de educação física que conseguir fazer do ensino virtual uma forma concomitante de trabalho, ou pode ser a forma principal, caso conseguir, é a tendência do mercado, na minha opinião, independentemente da área de atuação. Isso falando mais do bacharel, né? Mais falando do bacharel. A licenciatura, ela navega por algumas diferenças aí em relação a esse ensino, até mesmo por causa da diferença do formal para o não formal. Mas o bacharel, ele tende muito a ir por esse lado. E, inclusive, prof, deixa eu até compartilhar uma informação com você, que ontem mesmo recebi um, como é que é esqueci, um direct de um professor meu, professor amigo meu, que falando sobre a americana Magic Fitness, né, que agora vai entrar com um processo de promoção de aulas online, como se fosse uma Uber aí de aulas online, onde vai ser compartilhado, por exemplo, justamente isso que a gente estava conversando agora. A forma em que o profissional ele dá aula no ambiente online e isso faz com que ele entre numa grande rede e uma empresa acaba se beneficiando, entre aspas, mais do que qualquer outro, porque se a gente pensar, né, por exemplo, nessas grandes empresas, Uber, Airbnb, Booking, essas empresas elas detêm um poder muito grande no mercado só porque não possuem aquilo que oferece. Vamos supor, Uber. Uber não tem nenhum carro. O próprio Waze, né? Eles não. Exatamente. Quem dá informação é Então, o não. motorista, não é o aplicativo. Exatamente. Então, da mesma forma que quem promove, por exemplo, o conteúdo no YouTube, por exemplo, é o criador de conteúdo, não é a plataforma. A plataforma, ela simplesmente trabalha com as métricas, com os algoritmos, com as estratégias de projeção, mas quem faz o conteúdo é o criador. E o criador do conteúdo é o que realmente mais sofre, porque ele está abaixo. Quando a gente analisa o tripé do YouTube, ele é o último. Ele é o último e deveria ser o primeiro, porque sem o criador de conteúdo, não tem conteúdo a ser consumido pelo espectador. Não tem. Não vai ter. E não adianta o YouTube fazer N estratégias que, se não souber projetar muito bem os vídeos ou o criador de conteúdo, não adianta. Não adianta. Então, essa estratégia, por exemplo, que eu ouvi recentemente, eu ouvi agora, foi ontem à noite que eu recebi essa informação, desperta algo muito interessante para a gente discutir dentro do ambiente virtual, né, da educação física no ambiente virtual. Inclusive, deixo uma sugestão para os nossos colegas que estão nos assistindo, que o professor Alexandre Evangelista, que é um professor que eu gosto muito da forma como ele trabalha, depois pode buscar o Instagram dele, Alexandre Evangelista, é um professor de São Paulo, ele coordena muitos cursos de pós-graduação, já foi até meu professor, inclusive, na pós-graduação, ele vai fazer uma live amanhã sobre esse tema, que é às 7 horas da noite. Então fica a sugestão pro povo aí, né, pra galera assistir, que eu acho que é um tema bem importante, eu acho que é fundamental ter a discussão sobre esse novo mercado de trabalho para o personal trainer, pensando no bacharel, falando do bacharel agora, e olhar os prós e os contras dessa ferramenta, que, ao meu ver, é uma ferramenta, assim como qualquer outra, prof, é uma ferramenta que ela tem que ser analisada, ela precisa ser discutida, porque na É, nossa área, assim como qualquer área, é como a gente tem uma expectativa, né? Um comparativo com o Uber, a pessoa que faz Uber, ela tem que ter determinado carro, tem que ter seguro, tem que ter carteira de motorista, tem que ter, então, o professor de educação física tem que ser formado, provavelmente vai ter que ter registro no conselho, né? O que a gente espera que sim, né? Vai ter sim, todo um por trás, né? Todas as plataformas, mesmo essa que a gente está utilizando no Instagram, tem o que acontece atrás para o que a gente vê na frente, que é o que a gente está falando, né? Que são as nossas aulas ao vivo, né? Nesse momento. Tem toda uma plataforma, tem toda uma readequação dessa nossa aula para que ela seja ao vivo. Eu acredito que o maior desafio nosso como professores é a interação com o aluno, porque a uhum, maioria dos professores, a sua motivação está diretamente ligada às perguntas dos alunos, às intervenções do professor da disciplina presencial, do ensino presencial. E, de repente, ele passa a aula inteira pedindo para os alunos fazerem silêncio, e agora, né, nesse momento,
passa a aula inteira É, pedindo para o aluno participar, perguntar, falar alguma coisa. Então, de forma geral, né, eu acredito que esse momento do ensino superior, ele foi desafiador para algumas pessoas positivamente. Nós aprendemos a usar a plataforma Zoom, a plataforma Meeting, o próprio acesso especial que o Microsoft permitiu para fazer reuniões também. E, né, dentro de tudo isso, a gente também usou ferramentas que a gente já conhecia. Google Sala de Aula, né? Cada faculdade tem faculdade que tem o seu próprio sistema criado pelo TI, então, né, uhum. grupo de tecnologia de informação para você distribuir para os alunos livros, atividades, ferramentas e essas situações, né? Quando a gente fala mais de uma aula prática, né, vamos pensar assim, uma aula, por exemplo, de medidas e avaliação, que a gente tem que trabalhar o conteúdo teórico da disciplina, mas que também vai ter o conteúdo prático. Então, como que a gente, através da aula ao vivo, né, vai levar essa informação para o aluno? Que é muito diferente do curso online de medidas e avaliação. Então, vamos dar um exemplo um pouquinho mais prático para os professores. Olha, prof, você falou de um tema, por exemplo, medidas e avaliações. Se fosse falar realmente de medidas e avaliações, a gente pode ficar falando aqui uma boa parte do nosso dia, até porque você é professora de biomecânica do esporte, então trabalha de uma certa forma com a parte de avaliação, principalmente neuromotora, tenho certeza disso, até porque a gente trabalha junto. E a área de medidas e avaliações, para mim, é uma das mais complicadas, que inclusive é uma discussão que a gente faz justamente levando alguns paralelos para a área, para outras áreas, né, como por exemplo a anatomia. Eu não sei a sua graduação, mas a minha graduação, a anatomia foi com cadáver. A minha anatomia ela foi com cadáver. Foi na Universidade Federal, e nós tínhamos cadáveres de 9 anos, 10 anos, né, sendo mantidos ali pela instituição. Então, era uma experiência que nós tínhamos com os cadáveres. Hoje, nós temos as faculdades, as instituições, trabalhando aí com o boneco. Mas a gente sabe que a anatomia, mas o bíceps braquial é sempre o bíceps braquial. Tudo bem, bíceps braquial até que não nasça um outro ser humano, não vem uma outra espécie, o bíceps braquial será sempre um bíceps braquial. Porém, você vê um bíceps braquial em um cadáver e você vê em um boneco é totalmente diferente. Se a gente pensar, por exemplo, na área de medidas, o maior exemplo que eu posso dar para a gente ver a importância sobre a necessidade do contato físico, de estarmos presencialmente, é a antropometria, são as medidas antropométricas. Porque os testes físicos, a gente até os testes motores, independentemente de capacidade que for, a gente consegue reproduzir. A gente dá uma aula, eu vou dar uma aula, por exemplo, do teste de Cooper. Ok, você vai lá e reproduz. Se você tem um espaço físico, tem as condições, você vai lá e reproduz. Agora, já na antropometria fica um pouco complicado, porque é o seguinte, se vamos pensar, por exemplo, em dobras cutâneas, a gente tem diferença entre tecido epitelial entre as pessoas. Tem aquele tecido epitelial que ele destaca mais fácil do tecido muscular. Tem tecido epitelial que não destaca tão fácil do tecido muscular. Então você já começa aí com um grande impasse. Mesmo que eu consiga fazer uma videoaula, que seja prática, usando em vivo, usando uma pessoa, mas aquela pessoa ela tem uma tipologia dérmica diferente, por exemplo. A gente pode pegar isso dentro dos próprios perfis de praticantes, né? Um sedentário, obeso, diferente para um atleta de fisiculturismo que tem simplesmente só epiderme com percentual de gordura, que faz parte do percentual de gordura. A Então, ingesta de água durante o dia da avaliação vai interferir diretamente tudo, na pele, né? No quanto a pele tudo, está hidratada para fazer. Eu puxei essa exatamente, ideia e vou te interromper um pouquinho pelo à seguinte: vontade. como é que eu prescrevo, né, a minha pergunta, a minha indagação, o que eu tenho pensado, é como é que eu, professora, vou prescrever um Uhum, exercício sem avaliar o aluno. Então, eu preciso usar algumas técnicas de avaliação desse meu aluno, mesmo que o atendimento dele seja via Instagram, seja via Zoom, seja numa videoconferência por outro aplicativo. Eu tenho que avaliar essa pessoa, eu tenho que saber, né, como que está essa pessoa para daí eu prescrever o exercício. Então, concordo contigo, as dobras cutâneas
por exemplo, nesse momento de pandemia, que estamos em quarentena, ela não é a avaliação que o aluno vai aprender e nem que nós vamos conseguir avaliar esse aluno, certo? Com Que outros certeza. Eu tenho, instrumentos aí a gente vai utilizar? vamos fazer uma brincadeirinha, prof, no sentido assim, ó. Tem uma fala que eu gosto muito, que tem muito profissional de educação física que fala que, nossa, o exercício físico, ele é um excelente tratamento não farmacológico, certo? Ou seja, é o melhor remédio, é uma forma que a Depende. gente pode tratar muitas doenças. Mas de um caráter geral, nós Sim, temos essa fala e que de fato tem sua importância, a gente sabe disso. Bom, da exatamente. mesma forma, da mesma forma que um médico ele não prescreve um medicamento sem avaliar o teu caso, um profissional de educação física também não deveria prescrever um exercício sem avaliar o caso. Então, a avaliação ela é fundamental para a gente conseguir ter parâmetros de prescrição. Da mesma forma que um médico, né, usando o exemplo da medicina, né, o médico ele vai avaliar o seu caso para identificar o que você tem e assim intervir, o profissional de educação física vai avaliar o seu caso, organizar a melhor estratégia, a melhor ferramenta e assim intervir. O que acontece, por exemplo, numa situação com medidas e avaliações, é que, assim como qualquer outra situação da nossa área, a falta da diversidade de ferramentas para você intervir com a pessoa. Porque é o seguinte, vamos pensar que nós temos aí qual é a melhor forma de prescrição do exercício aeróbio. A melhor forma de prescrição do exercício aeróbio é limiar de lactato e VO2. Ergospirometria, analisador de gases, né? Aquele analisador que a gente coloca para analisar troca gasosas e prescrever exercício. Tá, muito bem. Mas desses 150 e poucos que estão nos assistindo aqui, quem é que consegue fazer uma análise como essa de fato? Seja por uma forma direta ou ter essa análise de forma indireta. Trabalha numa clínica ou trabalha diretamente com um grupo interdisciplinar. Então, o que acontece? A gente não pode deixar a prejudicar a nossa ação em virtude da condição. Ou seja, se eu não tenho essa ferramenta, quais outras ferramentas eu posso ter? Vamos supor, eu faço um curso bonito, lindo, maravilhoso sobre dobras cutâneas, para você fazer na sua casa agora, nesse momento da pandemia. Só que você vai lá, você vai ver que o tecido epitelial da pessoa é todo rígido, você não consegue destacar a dobra da pessoa. Faz o quê? Aí não vai conseguir avaliar percentual de gordura, por exemplo? Ah, porque as dobras cutâneas é um método duplamente indireto, baixo custo, realmente tem uma boa aplicabilidade? Sim. Só que se você não conseguir destacar o tecido epitelial da pessoa, não conseguir destacar a pelezinha da pessoa para fazer a dobra, não vai conseguir. Aí o que acontece? Muitos profissionais, eles ficam de braços cruzados. Ah, não dá de fazer, então não dá. Então não dá. Então vai assim mesmo, vamos estimar, vamos no escuro. E aí é que falta para mim, na minha opinião, e é o que eu tento passar para os meus alunos, independentemente se é na graduação ou na pós-graduação, quanto mais ferramentas você tiver, melhor. Hoje a gente consegue estimar o percentual de gordura pelo IMC da pessoa. A gente consegue estimar o percentual de gordura pela circunferência da cintura. A cintura, por exemplo, mas vai ter diferença de indivíduo obeso, de indivíduo é, baixo peso, de indivíduo atleta, homem, mulher. Sim, vai ter diferença, mas a cintura sempre vai estar localizada na cintura. Sempre vai ser 2 centímetros acima da cicatriz umbilical. Sempre. Sempre vai ser assim. Não vai ter essa diferença anatômica. O Até, que vai acontecer é que até nós que vamos ter não, as diferenças. até que não se cria um novo protocolo do mesmo nível do anterior, vai ser essa a medida, né? Com certeza. Então, eu não consigo fazer dobras cutâneas, mas eu consigo pela cintura, eu uso uma fórmula de estimativa, que tem validade na literatura, e a partir daquela fórmula, eu consigo, por exemplo, estimar o percentual de gordura. Na aula de medidas e avaliações, já que você perguntou de medidas, eu faço isso. Eu faço 3 ferramentas de uso de medidas antropométricas para você identificar o percentual de gordura da pessoa. Quadril, cintura e peso e altura, que é o IMC. Por esses 3, calcula os 3, faz um processozinho matemático, por exemplo, uma média, ou uma mediana, ou uma moda, por exemplo, exclui o valor mais extremo. Um deu 15, outro deu 15, outro deu 25. Exclui o 25, adota 15. Pronto. Isso, se você pegar, por exemplo, profissionais que trabalham muito dando curso prático, eu sou um deles, por exemplo, é o seguinte: antes de você fazer uma estratégia como essa, você ter uma ferramenta nas suas mãos como essa, do que não fazer. Então Isso. faz Aí, isso. aí a minha pergunta nessa caminhada aí de medidas, né? Vamos transferir a avaliação física para, vamos falar um pouquinho agora, avaliação da minha disciplina
que eu estou dando aula, que a gente está continuando o semestre lá na faculdade ou lá na escola. Então, da mesma forma que a avaliação física, né, trabalhando nesse paralelo, ela é necessária para a prescrição do exercício, se eu não consigo fazer a avaliação física de forma ideal, você já deu vários exemplos aí de possibilidades de como fazer uma avaliação física, e na literatura a gente tem outros ainda, né? Nesse momento que estamos mais separados. Se eu Uhum. pensar na sala de aula, a minha avaliação para o aluno, correto? Como é que eu vou avaliar esse aluno? Pode ser a mesma prova? Você acha que a gente pode fazer a mesma prova do mesmo jeito que a gente fazia presencialmente? Você acha que essa avaliação, falando de avaliação, né? Toda aula que a gente dá, quando a gente aprende lá na montar o plano de ensino, ela tem que ter uma avaliação no final. Uma avaliação se aquela efetividade pedagógica, né, didática, ela funcionou. Então, quando eu for falar dessa avaliação, fazendo um paralelo, como é que eu faria? Como é que eu faço? Como é que eu trabalho? Né, esse momento. Eu vou ter um momento mais de avaliação ao vivo, eu vou ter um momento de avaliação remota. Antes de passar para ti, eu só quero agradecer a presença de todo mundo, tá? Tem várias cidades de Santa Catarina É, e Brasil afora aí, outros professores, colegas nossos de outras faculdades presentes. Muito obrigada, gente. Se vocês quiserem ir deixando as perguntas, na opção de perguntas, a gente vai respondendo também. Então, bola é para inclu- ti. inclus- inclusive quando tem assim uma live, né, a partir de um órgão importante como é a FIEP, a gente pede até para o pessoal escrever a cidadezinha, que nem colocaram, né? A cidadezinha, Rio de Janeiro, Paraíba, Santa Catarina, Dourados, Mato Grosso do Sul. Que é legal para a gente ver essa interação, porque são diferentes realidades que a gente tem no Brasil afora, Espírito Santo. E, e é claro que o profissional de educação física que atua, por exemplo, lá no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, apesar de a gente ter um código de ética, toda uma regulamentação profissional, a gente tem a realidade do povo de lá, né? Dessas diferenças sociais e culturais que existem, por exemplo, né? Nos diversos locais do nosso Brasilzão afora aí. Respondendo a tua pergunta, prof, de uma forma direta ao ponto, porque assim, como é uma live, a gente tem que, né, vai direto, na Isso. veia, né? Na veia. Então, como a gente tem uma certa liberdade para falar, até porque a gente está representando o Brasil todo, digamos assim, é claro que essa discussão ela vai ser uma discussão que ela vai ser passível também de caráter cultural, social, por causa dessa forma de avaliação? Para mim, não. Resposta, não. Ela não deve ser, até porque a aula não é a mesma. Se a aula não é a mesma, o processo de avaliação, na minha opinião, na minha visão, pela experiência que eu tenho, é não. E isso é que talvez pegou bastante para os nossos colegas de profissão, justamente porque foi algo que aconteceu muito rápido, foi de um dia para o outro. Né? Lembro vivamente que foi de um domingo para uma segunda, de uma segunda para uma terça, e nós tínhamos aí compromissos de aula e tudo mais, então foi algo que pegou nós desprevenidos, e o que fez com que a gente conseguisse contornar bem a situação foi a nossa experiência profissional. A forma como a gente lidar com as pessoas, a forma como a gente trata as pessoas, foi o que conseguiu fazer com que a gente tivesse a experiência para poder coordenar bem esses alunos, para coordenar da melhor maneira possível esses alunos dentro dos processos avaliativos. Mas não, eu não acho que a avaliação ela deveria ser próxima à realidade da avaliação que a gente tem no presencial. Até porque é o seguinte, essa pergunta que você fez, eu te respondo com uma seguinte ressalva. A pergunta que é feita, por exemplo, num vídeo que eu tenho no YouTube, não é a mesma pergunta do mesmo aluno na aula presencial. Não é o mesmo aluno. Eu tenho alunos que são da presencial, ele faz pergunta lá no YouTube. A pergunta que ele faz lá no YouTube é diferente da pergunta que ele faz na aula. Porque o que acontece? Às vezes, a pergunta que o aluno faz na aula depende de uma experiência, de uma vivência que está acontecendo no ambiente prático. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é do meu pai, que ele fala o seguinte: por que o aluno, o lugar dele é na sala de aula? Independentemente, né, da situação que é a sala de aula. Porque só o fato de ele estar dentro da sala de aula ele já aprende. Só o fato de ele estar ali dentro, ele ouve alguém perguntando alguma coisa, daí ele lembra de alguma coisa na prática da vida dele, e isso vai fazer o aprendizado dele melhorar. Agora, no ambiente virtual, acaba sendo um pouco complicado nessas aulas ao vivo, porque a gente não sabe qual é a realidade que aquele aluno está vivendo naquele momento, lá fora. Quer dizer, lá fora, no sentido que ele está atrás da tela, né?
Então, por exemplo, na sala de aula, vamos supor, né? Eu tenho lá 30 alunos na sala de aula de uma instituição X, da cidade Y, do bairro Z. Agora, quando estou dando uma aula pelo Zoom, por exemplo, ou qualquer outro aplicativo de aula online, esses 30 alunos, um ele está na casa da avó, o outro ele está na casa do pai, o outro está na sua casa cuidando do seu filho, ou está trabalhando, está fazendo um trabalho extra e coincidiu com o horário da aula, não consegue se concentrar. Então, só esse fato, para mim, já é suficiente para que a avaliação não seja da mesma forma. Para mim, já dessa forma, já é suficiente para que os processos avaliativos, eles, inclusive, na minha visão, teria que seguir um caráter até mais individual do que propriamente coletivo. Na minha visão. Porque a gente precisa entender a realidade de cada aluno. E é difícil, é muito difícil. É, Porque eu concordo que existe a realidade de cada aluno, existe a seriedade de muitos alunos com a sua própria situação e não deixa de existir, né, de forma geral, também a malandragem do aluno. Em algumas situações ele se uhum, aproveita, sim, né, do problema do outro para, vamos dizer assim, ter, né, o mesmo benefício. Prof, eu gostaria de agradecer a presença aí do professor André Nessi, da FIEP de São Paulo, do Castro, da FIEP do Acre, a Marisa, Mato Grosso do Sul, a FIEP de Rondônia está participando, né? Rondônia é um estado que eu trabalhei muitos anos. aham. Então, professor Cássio, toda a diretoria da FIEP Brasil, né, agradece aí a participação dos secretários de Educação e Saúde e os demais secretários municipais e estaduais de alguns estados do Brasil presentes. Então, te cortei, continuando. É, então, vou aproveitar e vou agradecer também, né, prof? Tem muitas pessoas que você comentou que eu infelizmente ainda não conheço, mas para mim está sendo uma oportunidade muito valiosa, né, de estar nesse meio, de conhecer profissionais tão importantes que fazem a nossa educação física crescer bastante no Brasil, Brasil afora. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui nesse meio. E continuando ali que você perguntou, essas dificuldades que a gente tem no mundo hoje virtual, ela realmente é um desafio muito grande para 2020. Eu vou falar um pouco mais de mim agora, prof. Eu já via isso acontecer já há um bom tempo. Quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar com online, 2017, eu comecei a trabalhar com online, com as ferramentas, principalmente com o YouTube. Então, eu tô 4 anos, já vai fazer 4 anos que eu estou no YouTube, que eu estudo YouTube, eu faço pesquisas de mídia, de métrica, estatística voltado à parte de projeção, de marketing. É muito difícil. É muito difícil, mas é desafiador. É um espaço que a educação física ela pode sim ocupar. É um espaço que a educação física pode, na verdade não pode, deve ocupar, porque a quantidade de pessoas que você atinge, você não tem noção. E olha que eu tenho um canal que ele é relativamente pequeno, agora ele está chegando aí a 19 mil seguidores. Então é pequeno, mas assim, é dentro da capacidade de controlar e ajudar. Você falou aqui, comentou sobre Dourados. Dourados, Mato Grosso do Sul, foi uma das cidades assim que mais valorizou o meu trabalho no YouTube por meio do canal, justamente porque encontraram conteúdos lá que dificilmente encontrariam no seu âmbito presencial, devido a ser uma cidade que, além de ser distante da capital, acho que tem uma realidade muito diferente das suas capitais para os seus interiores, né? Coisa que em Santa Catarina não acontece tanto assim. Santa Catarina a gente tem já uma proximidade maior entre capital e as cidades do estado. Agora, eu vejo assim, ó, muita gente que é dos estados de fora, basicamente estados do norte, nordeste do Brasil, Ceará, Maranhão, vem gente conversar direto comigo, Alagoas, é, como é que é o nome daquele estado lá? Roraima. Meu, vem muita gente conversar comigo e falar que conteúdos como esse, assim, por exemplo, dá um exemplo, né? Já que a gente está falando do ambiente virtual, que conteúdos como um vídeo no canal lá
que está explicando um tema como VO2, tem profissionais que vão fazer curso nas capitais desses estados que eu falei, que às vezes é uma mensalidade da faculdade daquela pessoa, um valor muito alto. E não é por culpa do profissional que está lá dando o curso. Isso eu digo para vocês com muito critério, porque é o seguinte, eu tenho um curso para dar em Dourados, vocês não sabem a dificuldade que tem para sair daqui de São José, Santa Catarina, para chegar em Dourados. E é um estado que está aqui, um estado vizinho, porque passa Paraná e está o Mato Grosso do Sul. Mas é uma dificuldade logística, de avião e tudo mais. Então, não é nem por causa do profissional, é realmente levar um curso, por exemplo, acaba sendo desgastante. Então, as plataformas virtuais, o ambiente virtual para a educação física, seja no ensino superior, seja como forma de vendas, divulgação do seu trabalho, é um espaço que a educação física tem que ocupar. Tem que ocupar enquanto ainda dá tempo para a gente colocar conteúdos de qualidade lá, antes que fique banal demais, antes que fique banalizado demais e que gere um processo aí de vulgarização na nossa área, né, ou uma palavra um pouco mais feia, uma prostituição na nossa área, porque tem espaços maravilhosos para a gente trabalhar nos ambientes virtuais. E eu vejo hoje muito profissional de educação física fazendo bastante, mas muito, muito nesse ambiente virtual. E o que acontece é que a gente precisa se dedicar. Se tiver uma dedicação, eu acredito que todo mundo tem a oportunidade de se destacar no ambiente virtual. Só porque é o seguinte, o que eu aprendi, basicamente o que eu aprendi desse tempo todo que eu estou no ambiente virtual, ainda vou ficar por muito tempo, acho eu, né? Não adianta inventar coisa. Não adianta querer inventar coisa, de querer fazer sua marca, inventar metodologia. Não, faz o teu trabalho bem feitinho, porque da mesma forma que eu tenho certeza que muitos dos nossos colegas aqui ouviram, por exemplo, anatomia. Quem teve vários professores de anatomia, ou que teve experiências de ter aula de anatomia com vários professores, sabe que o conteúdo é o mesmo, mas a forma de abordagem do professor é diferente. E você vai simpatizar um pouco mais com um pouco mais com o outro. Então, da mesma forma, né, que você tem lá na Netflix, por exemplo, diversos filmes de ação, você não vai assistir um filme de ação só, você vai assistir vários filmes de ação, porque você gosta do tema ação, até você identificar com uma forma de filme que te agrada mais. A mesma maneira serve para o ensino online, que eu estou falando do online agora, né? Do ensino online. Você vai gostar mais daquele professor que fica com a canetinha escrevendo no quadro, você vai gostar mais daquele professor que faz animação com PowerPoint, você vai gostar mais daquele professor que ele usa, por exemplo, questões mais práticas. Então, é o mesmo conteúdo, às vezes, abordado só porque você se identifica mais um com o outro. Então, é fazer o teu trabalho. Faz o teu trabalho bem feito, usa aquilo que você sabe melhor aplicar na prática e usa isso como uma ferramenta online. Isso serve para todos os ambientes, prof. Todos os ambientes da nossa área, seja no treinamento personalizado, seja no ensino e aprendizagem, enfim, seja em qual for, é só você fazer aquilo que você está disposto a fazer e não inventar moda. Se inventar moda, você está fadado ao insucesso, É, na minha visão, pelo que eu estudo. ou ter um momento, né, ali na internet que logo vai deixar de existir, né? As pessoas não vão confiar em ti por muito tempo. A professora Andréia perguntou aqui das atividades para crianças com deficiência. Nós vamos ter uma live com o professor Divan, certo? Que é só sobre educação física adaptada. Ele desculpa, faltou o nome do outro professor, mas o professor Divan vai falar especificamente sobre educação física adaptada. O Uhum. âmbito escolar, ele tem alguns professores perguntando aqui, o âmbito escolar ele tem Então, uma variação muito grande de formas de aprender e de ensinar, porque, por exemplo, agora nesse momento que nós estamos em quarentena, tem uma diferença muito grande quem já tinha uma internet de qualidade em casa para passar essas aulas, essas atividades para os alunos, né? Quem as instituições tiveram que fornecer isso para o aluno e para o professor, e principalmente eu vejo assim, é um momento que a gente está aprendendo, então tem escola que está investindo nisso. Tem escola pública, tem escola particular, tem escola pública municipal, estadual, federal, que está investindo nesse ambiente, que está investindo nesse suporte para o professor dar uma boa aula. Quando a gente fala da FIEP, de forma geral, eu vejo professores
aqui, que é os livros que eu li durante toda a minha graduação. Alguns são base da minha dissertação do mestrado, são as pessoas que fazem parte da FIEP, e eles estão dispostos, apesar de ter inúmeros livros publicados, dar cursos internacionalmente, a aprender a mexer no Instagram, a usar o Zoom, para poder se comunicar e ensinar mais pessoas. Então, eu vejo que se essas pessoas que já são renomadas estão dispostas a aprender, por que não nós, né? Professores, nós, professores da escola, né? Aprendermos a utilizar melhor essas ferramentas. Então, da mesma forma que quando você compra um livro, você pensa bem no investimento que você vai fazer, quando você escolhe um curso, né? Você escolhe aquele curso, às vezes é um valor alto, né? Como o professor Moacir falou, mas vale a pena pelo profissional para fazer aquele curso, pelo que tu espera aprender naquele curso. Os canais do YouTube, as faculdades, as aulas, elas vão depender disso também. Às vezes o professor ele não é tão bom com a internet, mas ele é Uhum. bom professor. E aí ele só precisa entender. Eu acho que o professor Moacir falou bem aí da sua ampla experiência em várias situações, né? Então, novamente, aulas gravadas têm um perfil, aulas ao vivo têm outro perfil e aulas presenciais continuam ainda tendo outro perfil, né? Nós estamos adiantando 5 anos no que a gente esperava no ensino superior, né? Daqui a 5 anos a gente esperava estar tendo essas ações remotas, sejam aulas ou sejam Hum. provas. E a gente, por conta desse problema de saúde, a gente está adiantando essas situações. E claro, É, né, usando muito a criatividade para isso. exatamente. E para complementar essa tua fala, prof, sobre a educação física mais da área escolar, licenciatura, eu lembrei aqui, enquanto você falava, eu lembrei aqui de dois profissionais que eu conheço, que são amigos meus, que trabalham com a área escolar, são profissionais da licenciatura, e foi uma oportunidade, inclusive, coincidentemente, uma oportunidade, inclusive, de ele abrir um canal no YouTube. O que que ele começou a fazer, então? Ele começou a publicar vídeos de atividades que causassem a interação entre as crianças e os pais, ou responsáveis, né? Porque nós temos crianças que moram com avós, tios, tias, enfim. Então ele não simplesmente fazia a atividade para desenvolver a velocidade, para desenvolver a coordenação motora, mas a preocupação dele era criar um vínculo entre a criança e alguma outra pessoa. Então ele fez um trabalho, ele está fazendo esse trabalho, ele chegou aí a 1.500 inscritos aí num período de menos de um mês, e é da área da licenciatura. Então aí ele aproveita para explicar a importância de você utilizar materiaizinhos na sua casa, que você já não usa mais, que você pode fazer um boneco, material reciclável. Então ele está, claro, ainda construindo o projeto dele, certo? Ele está construindo, ou seja, o que um colega nosso comentou aqui sobre a reinvenção, né, de estar sempre se reinventando, ele construiu um projeto, está construindo um projeto a partir da necessidade de se reinventar. E, claro, se preocupando, obviamente, com os seus alunos da área da licenciatura. Então, ele faz atividades, aí ele usa os próprios filhos, ele é pai, né, de 2 filhos, usa os próprios filhos para fazer as atividades, para explicar como que o pai, ou a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó, pode interagir com a criança, ou se tem um irmão mais velho, né, e interagir. Então, essa é a função do profissional de educação física, por exemplo. É uma função, por exemplo, de interação, uma função de promover os aspectos de contato humano, contato físico, e é claro que isso vai só ser possível ser feito, de fato, se o profissional de educação física realmente entender que isso é uma oportunidade. E entender que isso é uma oportunidade de reinvenção, como alguns colegas comentaram aqui. E não é assim, inventar uma coisa para tentar se destacar como único exclusivamente naquilo. Não, não é isso. Mas é de fazer algo que seja prazeroso dentro da sua área e que possa, concomitantemente, a sua realidade profissional. É isso que eu tentei fazer com o YouTube. É isso que eu faço com o YouTube, na verdade. O YouTube ele veio como uma forma, por exemplo, prof, né, já que tu entrou depois disso, né? Mas o YouTube, por que eu criei o canal no YouTube? Eu criei o canal no YouTube para poder ajudar os alunos da graduação. Para poder ajudar os alunos na graduação. Eles têm aula com a gente lá 1 hora e 15. Aí a gente tem vários problemas aqui na nossa faculdade que eu acredito que é
problemas que o pessoal aqui também encontra. Dificuldade de transporte público, dificuldade de trânsito, às vezes não pagou a mensalidade e aí não podia entrar na catraca, enfim. Então, tudo isso faz com que o aluno perca a aula, por exemplo. E o que eu fiz? Eu peguei a aula, compactei e soltei no YouTube. Então, as primeiras playlists que eu soltei no canal, por exemplo, eram playlists que eram organizadas de acordo com o conteúdo que eu dava na faculdade onde eu trabalho, que é o que hoje eu trabalho. Então, o aluno ia lá, conseguia assistir o compacto da aula. Claro, vai ter que aluno que vai se aproveitar, óbvio, mas é para aproveitar mesmo. Mas vai ter aluno que realmente ele perdeu aquele conteúdo e ele foi lá no YouTube de forma gratuita, tendo uma internet qualquer que seja capaz de reproduzir um vídeo em 240p, o cara vai lá e pronto. Consegue assistir os vídeos. Só porque o que aconteceu? Como a plataforma do YouTube é o mundial, as pessoas de fora começaram a entender bem melhor essa situação que eu fazia do que os próprios alunos daqui. Então, os alunos daqui, inclusive, se, por exemplo, não tem a playlist da disciplina no YouTube, eu sou ruim. Eu sou ruim porque eu não fiz a playlist. Entendeu? Por quê? É aquele negócio, eles já se adaptaram com essa realidade. Se adaptaram com essa realidade, eles vão estar esperando essa realidade. Então, foi isso que eu fiz. Eu comecei o canal assim. Eu comecei o canal com 1 inscrito, 2 inscritos. As minhas postagens antigas, vocês vão ver lá, comemorando 50 inscritos, comemorando 100 inscritos. Então, eu comecei a ser valorizado aqui na minha região, onde a gente é, de Santa Catarina, aqui na região da Grande Florianópolis, quando eu comecei a ser valorizado fora. Quando eu comecei a ser valorizado fora. A E aí foi característica quando do eu comecei, catarinense, né, professor? é, eu comecei a ver que realmente, por exemplo, a região norte do Brasil, nordeste do Brasil, pela minha experiência que eu tenho, Sim, é uma região que valoriza muito o profissional. valoriza. Muito, assim. Eles, Valoriza eles muito o abrem as... professor, o tempo que está com o professor, o quanto o professor Isso, se disponibiliza. Eu só vou voltar um exatamente. pouquinho, que a gente está já faltando 9 minutos, né, para terminar essa live. Passou rápido. A gente fala muito, professor. Tem uma Também, professora também. perguntando sobre avaliações e retorno dos alunos, né? Como é que a gente retorna, né, essas avaliações aos alunos? Eu não sei se ela está falando especificamente do retorno da atividade da escola, da Feedback? disciplina, né? Ou se ela está falando do retorno para o aluno de personal trainer, para o aluno que você faz atividade física. Eu sempre, tá, em qualquer situação, eu acredito que o retorno de uma atividade é importante, seja ela avaliativa ou não. Então, eu utilizo a ferramenta do Google Sala de Aula, que ele é livre para a maioria das pessoas, porque ali eu consigo postar uma atividade, o aluno consegue responder essa atividade e eu consigo dar um feedback para ele. Quando o aluno. Aí vem a diferença em estados do Brasil, né? Em Rondônia eu tinha um problema grande com a internet, né? A gente Uhum. tem as velocidades de internet, você conseguir um ponto de internet. Então é uma situação que em Santa Catarina tu não tem esse problema. E também, assim, em algumas regiões do Brasil, tu vai para São Paulo, tem muita internet livre, certo? Uhum, Muita uhum. internet livre. Claro. Você consegue acessar a internet com uma liberdade maior. Daí você vai mudando de estados, vai mais para cidades do interior, a internet livre quase não existe. Então, o ideal daqui para frente, né, é entender um pouquinho, né, a nossa parte pública privada aí brasileira de organização, é entender que é uma necessidade ter uma internet de qualidade nas cidades, nas escolas e que ter acesso aos municípios é importante. Algumas faculdades, elas forneceram computadores, tablets, chips de internet para os alunos e a gente sabe que se tivesse feito isso com as escolas, seria muito bacana, né? Porque a criatividade dos professores de educação física para dar uma aula seria muito grande, vamos dizer assim. Antes de passar para ti para falar dos agradecimentos, eu queria lembrar a todos que o link de preenchimento para receber o certificado dessa live tá na biografia do Instagram da FIEP. Você clica ali que você vai ter esse acesso, né? O professor Bernardino falou que a internet lá em Rondônia melhorou muito. Realmente, eu me mudei de lá em 2017, eles estavam fazendo um cabeamento, passando no estado todo
para melhorar a internet nas indústrias e também para as pessoas. Então, foi um investimento grande que eles fizeram e isso é importante, né? Para isso. Então, lembrando, certificado, o link está na bio. Avaliações, eu gostei mais do Office Forms do que do Google Forms. Ele me dá mais opções para embaralhar o que os alunos estão fazendo, né? Inibir um pouquinho mais a cola, não que isso seja 100% possível, mas ajuda um pouco. E aquela dica, né, de quando a gente, o objetivo mesmo é entender se o aluno aprendeu, nada melhor que um estudo de caso, porque ele precisa pensar naquela pessoa. Então, uma pessoa com determinada estatura, determinado peso, isso aí vai ter uma, uma resposta daquele aluno com maior conhecimento do que só uma pergunta direta, né, o que a gente usaria normalmente. Então, obrigada E, a e todos, né? E eu passo para o professor Moacir fazer os agradecimentos e as considerações dele. então, nesse minutinho final aí, prof, completar a tua fala primeiro, realmente, a gente tenta sempre fazer de tudo para que a gente consiga ter ferramentas adequadas para poder, ferramentas melhores para poder a gente avaliar, mas lembra sempre que o melhor é aquele que é o mais adequado. Mais adequado. Uma vez eu recebi uma pergunta assim. Uma vez eu recebi uma pergunta assim. Porque eu sou meio chato com critérios, por exemplo, de algumas coisas nas minhas aulas. Então, rapidinho, só para entender esse processo que você falou muito importante. Vamos supor, tá? A avaliação, por exemplo, de dobras cutâneas é sempre do lado direito do corpo. Sempre do lado direito do corpo. Toda a vida do lado direito do corpo. Até que um dia um aluno perguntou para mim, tá, professor, mas e se o cara é amputado do lado direito? E aí? O que que faz? Entendeu? Então tem que usar uma outra estratégia, uma outra ferramenta, que pode ser que não seja a melhor, mas é adequada para aquele momento. Então, a gente pode discutir muito sobre ferramentas de avaliação, como há muitos anos nós discutimos isso, desde quando a educação se criou a educação, mas é importante que você, profissional de educação física ou estudante, saiba que aquilo que é adequado para a sua realidade é que vai fazer diferencial na sua prática profissional. Porque você está olhando exatamente como você falou, prof, estudo de caso. Você está olhando para aquela realidade naquele momento. Então, dessa forma, eu concluo e agradeço muito, prof, teu convite, né? Nós somos colegas de trabalho e criamos uma amizade bem legal ao longo desse trabalho também, que permitiu que a gente pudesse estar hoje aqui conversando um pouquinho. Agradeço todos os nomes importantes que você mencionou da FIEP, agradecer a FIEP por essa oportunidade, e a todos que tiveram aqui, que comentaram, que fizeram suas perguntas. E para fechar, meu canal no YouTube é meu nome, Moacir Pereira Júnior, basta você digitar assim no YouTube o que você vai encontrar lá. Meu Instagram está aí, pode entrar em contato que eu sou sempre muito atencioso, quem me conhece sabe disso, e eu fico à disposição sempre para poder contribuir e aprender cada vez mais com vocês. Então, muito obrigado, prof, agradeço mesmo de coração, quem sabe numa próxima a gente não faz mais outra aí. Isso, né? Um outro momento. Muito obrigado, professor Moacir. Em nome do professor Almir Imagina, Brum, presidente da FIEP Mundial, eu agradeço muito, né, que você aceitou o convite e agradeço a participação de todos os delegados da FIEP do Brasil todo, de todos os professores universitários que participaram, todos os professores, né, de ensino fundamental, de ensino médio que estiveram presentes na live e as demais profissões aí que às vezes entraram por curiosidade para ver como que poderiam ensinar também, porque nós sabemos que muitos dos professores, né, vêm de outras profissões e se tornam professores. Então,